Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Isso Pode, Doutor? Estamos chegando no programa 50, hein? Olha, hein? Pensei nem em chegar no segundo, mas graças a Deus e aos excelentes profissionais que colaboraram com a gente chegar até aqui, estamos aqui, né? E, por favor, nos acompanhe lá nas nossas mídias, tá? Assine o nosso canal. Tem dúvida? Manda pergunta para a gente que a gente passa para os profissionais, tá bom? É isso. Hoje estamos com mais duas excelentes profissionais aqui. Primeiro, doutora Priscila Benites. Bom dia. Boa tarde, né? Boa Desculpa. tarde. Vai passar a noite, tá? Boa tarde. Um prazer estar aqui. Estou me sentindo lisonjeada, fui convidada. E estamos aqui agora para trocar informações, estabelecer medidas, né, para esclarecer para todos, né? Vamos lá, vamos seguir. Doutora Monalisa Ganho. Acertou. Acertei. Acertou. Treinei 10 vezes. Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês, colaborar, contribuir com esse bate-papo aqui. Eu acho aqui muito importante, muito interessante. A gente está aqui para passar informação e colaborar aí no que É aquilo for que eu sempre possível, falo, né? compartilhar conhecimento, eu acho sempre Muito bom muito para interessante, todos. né? Uma maneira legal de você divulgar o seu trabalho Para mim também, também é né? importante estar aqui. Então, é sempre bom isso. Bom, vamos às apresentações no diminutivo, tá? Por favor, porque senão às vezes a pessoa tem um currículo, vai demorar 10 Longo. podcasts para se apresentar. Então, Claro. por favor, se apresente diminuindo um pouquinho esse currículo. Então vamos lá. Não é fácil diminuir, né? Que é Ah, toda viu? uma Sabia, tá história, vendo? né? Só vem gente Então, boa aqui, é, a pessoa vem com 3 folhas que bacana, né? Que é, bacana. Então, eu sou a doutora Priscila Benites, atuo na área do direito patrimonial e regularização de imóveis. O direito patrimonial está atrelado também à regularização de imóveis, ao direito de família, a alimentos, a tudo que envolve essa parte patrimonial, que é importante, né? Um meio muito importante de que traz segurança, de que traz segurança tanto patrimonial quanto futuro da sua família. E é importante. E eu estou gostando muito de atuar nessa área. Concomitante também trabalho com concursado e concursos públicos em direito público. Essa aí é um pouco da minha trajetória, de maneira bem diminuída. Interessante esse negócio dos concursados, né? Nossa Sim, Senhora! sim, Aliás, falando em Brasil, advogado adora Brasil. sim. Vamos lá, doutora Mona Lisa. Uma Então, vou reduzidinha também, por reduzir bem favor. rápido, bem objetivo, que acho que o objetivo aqui é esse. É. Bom, me chamo Analisa Ganho, eu sou especialista em direito na parte de responsabilidade civil, direito consumidor, mais especificamente na parte de erro médico e na parte de plano de saúde. E é isso. Muito bom. Estou bem reduzida, né? Pô, reduziu bem mesmo, hein? Bem Também se eu objetiva, falar para ela, bem. fala tudo, a gente não sai Não Eu tem daqui. tenho como, aqui é. um É, textinho não guardado. sai. Mas é isso, gente. Doutora Priscila, vamos lá. Regularização de imóveis. Isso. Importantíssimo. Tá? Só vou te pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone. Ok, Vem ok. para cá, tá? O pessoal ouvir bem, senhora. Vão me ouvir bem. Regularização de imóveis, né? Acho que hoje em dia já fizemos até vários programas falando disso. Cuidados com a compra do Sim. imóvel, uso capião. Eu sei que você vai falar dele também, Sim. entendeu? Então, realmente é um tema. Quer falar alguma coisa? Que eu já tenho perguntas aqui para você. Então, Então, importante, né, salientar de que hoje 60% dos imóveis estão irregulares. quantos por cento? 60%. Ixi, Maria. E assim, você começa a olhar habitantes e imóveis, assim, é muito grande. Uma regularidade muito grande. O que afeta diretamente na segurança do patrimônio da sua família. Então, assim, é importante a gente regularizar o quanto antes para evitar coisas futuras, né? Litígios, né? Então, assim, é muito importante a gente regularizar enquanto há tempo.
Fala para mim, já tem uma pergunta aqui, que tem uso capião e muita gente não sabe nem o que é uso capião. Sim. Então aqui estão perguntando, o que é uso capião e quem tem direito a esse tipo de regularização? Fala para eles ali que eles estão te vendo. Então, a uso capião é uma forma. Ah, deixa eu chegar aqui perto, não posso esquecer. Tá. A uso capião é uma forma de você regularizar a sua posse, a propriedade, com base na posse. Na posse pacífica, prolongada. Então, você vive num local por muito tempo, como se dono fosse. E ali naquele local você estabelece a sua vida, a sua família. Você tem direito de requerer, tanto judicial quanto no extrajudicial, essa propriedade. Porque é diferente a propriedade da posse. E quais são os principais requisitos para conseguir a uso capião? Então, a uso capião, o maior requisito é a posse. É a posse mansa, pacífica desse local e você ter como provar essa posse por muito tempo, ter de maneira sem oposição, tá? É importante que não tenha oposição e você ali comprovar que você faz daquele local como se fosse dono. Você consegue requerer isso na justiça ou no extrajudicial. Legal. Tá aí, minha gente, tá vendo? Ah, tem outra pergunta aqui. Como uma pessoa pode provar que mora no imóvel para solicitar a uso capião? Então, você provar a posse. Você provando a posse, o que que você consegue comprovar a posse? Contas de luz no local, conta de água, Eu ia falar isso, mas não queria nem me atrever, porque de repente ia I- falar besteira, então... IPTU. Agora, outra coisa também que as pessoas não se atentam e que é muito importante, fotos no local. Aquelas lembranças do Facebook, vem aquelas lembranças, você na casa, no Natal, no Dia das Mães, lembrança de 2006. Tá lá reunida toda a família, foto naquele local. Isso também é uma prova. Você ter uma declaração no posto de saúde, da escola do seu filho, comprovando que você está na posse do imóvel há X de tempo. Então, isso tudo tem como você comprovar. Que você está utilizando bem, está dando função social a ele e você requerer essa uso capião. É, juntar as provas, né? Sim. E que é mais fácil do que se imagina. É, essa seria a próxima pergunta. Sim. Precisa de advogado? Sim. Gente, deixa eu falar uma coisa, eu vou falar quase a 50ª vez, porque eu estou quase no programa 50. Deixa para procurar o advogado na última hora. O advogado não faz milagre. Milagres. Isso, Certo. isso. Já teve criminalista aqui, quando a pessoa é presa, liga pro meu advogado. Sim. Acho que o Sim. advogado é Chega a mãe milagroso, vai chorando. chegar lá, vai tirar... Sim. Entendeu? Chega a mãe Não é bem chorando, Não isso. é coitado por do meu aí. filho. Exatamente. Ficam na busca só do contencioso. E a gente precisa pensar que a gente precisa antecipar. A Exatamente. gente precisa. Ele economiza até dinheiro se antecipar. Economiza. Então, precisa de advogado para fazer uso capião e pode ser feito em cartório hoje em dia, acho que sim, né? Com extrajudicial aí, não sei. Sim, mas precisa do advogado. Tanto Precisa do advogado, sim. tanto no judicial quanto no extrajudicial. É importante também dizer que no extrajudicial não pode ter nenhuma oposição. Tendo todos os requisitos legais, a gente consegue isso, que é mais rápido, menos burocrático no extrajudicial. Porém, você também consegue pelo judicial. Então, assim, precisa do advogado e de maneira mais célere, né? A gente consegue também pelo extrajudicial. É, muito bom. Sabia que tinha isso. Mas, enfim, vou lá. Aqui eu só aprendo. Quase virando um advogado. A Que eu vou te faculdade aqui contar. intensa. Nossa. Aqui, imagina. Qual é a diferença entre o uso capião e a adjudicação compulsória? Sim. Quem é esse bicho? É a forma da posse. Adjudicação. É a forma da posse. A uso Ah. capião, o que seria uso capião? O uso capião, você está ali, naquele local, de maneira não formal.
você está utilizando ali do bem. Você tem aquele contratinho de gaveta. Às vezes você é oneroso, mas você tem aquele contrato de gaveta, de compra e venda entre particulares. A adjudicação, não. Você tem um instrumento público, só que não levou registro. Então, você chama a pessoa em que foi feito esse contrato, esse registro, essa parte pública, essa escritura pública, convida ele a fazer o registro no imóvel. É que você não Trocar essa levou a público, né? propriedade. Isso aí. Não levou Aí a público. não levou a público, aí você convida ele a transferir a propriedade. Porque aquilo até então não é seu. Que as pessoas confundem o contrato, uma escritura com o registro. Mas peraí. Hum. Se o cara falar, não quero vender mais. Exatamente. Não quer vender mais, mas eu paguei. Não, sim. Porque ali só tá um contrato ali que ele assinou, mas não foi levado a público, né? Não foi levado a... Então, a adjudicação compulsória é isso. Eu vou provar que eu paguei. Eu Tá, vou entendi. provar que eu contratei, que existe um negócio jurídico e um negócio jurídico válido, levar registro e mudar, fazer a transferência da propriedade. Porque é diferente de você ter um contrato para ter uma propriedade. A propriedade é aquele nome que as pessoas vão bem me entender, é aquele que está lá no ônus reais. Aquele é o dono. Ele é o proprietário. Seu contrato de compra e venda vale ali, entre particulares. Mas para a esfera pública, o que vale é o que está lá no seu ônus reais. Então, guardar bem também a comprovação do pagamento. Sim, é muito importante, né? Isso é muito importante. É possível fazer a uso capião e, vai ela de novo, adjudicação compulsória no cartório? Sim, ambos. Ambos dá para fazer. É claro, se não tiver oposição, se não tiver amarras, se tiver com toda a documentação, todos os requisitos legais, a gente consegue fazer isso. E como eu falei, menos burocrático, menos tempo. A gente ganha tempo. E tempo é o quê? É dinheiro, é vida, é você conseguir as coisas mais rápido, sabe? E é muito menos burocrático. Então é por isso que é muito importante a gente guardar provas, fazer a boa vizinhança, porque os vizinhos precisam estarem de acordo. Então, isso tudo é muito importante. Para posse, para uso capião, para adjudicação, para propriedade, isso é muito importante. É uma junção, né, de Sim, coisas. é uma junção de coisas. E o extrajudicial já colabora bastante. Bastante. Que vem Acelera, uma coisa que já está aí há muitos Sim, anos, mas hoje em sim. dia deu um um crescimento, né? crescimento Muito grande, né? muito grande. O que também traz pra gente uma rapidez, né? Uma O cartório vem resposta. tomando espaço aí cada dia Isso, mais, né? uma resposta que a gente não depender do judicial. O que o juiz pensa, o que... É para desafogar um pouquinho também o judiciário que tá... Exatamente, desafogar o judiciário. Mas hoje em dia está menos, ou não? Não. Não, um pouquinho, 1%, assim. Não. Assim, tá bem complicado. O judicial... É mesmo? Então, assim, a esfera extrajudicial hoje é um meio excelente de busca, né? Eu penso justamente por causa disso. Eu acho que o extrajudicial ajudou a Desafogar. desafogar um pouco. ajudando, não... mas ainda tem muita ajudado. demanda. Ainda tem muita É, demanda. Mas porque a tem demanda era coisa muita, pela né? frente. Sim. Era exagerada. E agora Não. com o processo eletrônico, então, Sim. deu uma melhorada Mas a gente na também agilidade, começa né, a doutora? pensar no crescimento da população. É. Por mais que o extrajudicial receba bastante, o judicial continua recebendo muito. Porque a demanda, muitas pessoas. Então, assim, se afoga, né? E uma coisa também super importante é que a população agora tem uma coisa que não tinha antigamente, que é a informação. Sim. A gente está aqui, tem alguém que vai assistir isso e vai ver que existe algum problema que ela pode buscar o advogado. Sim, um estalo. Então, não desafogou tanto porque chega a informação e aí eles buscam direito, porque aí tem noção do direito, né? Já sabe que tem Isso, direito de fazer. exatamente. Ainda bem, né, que essa informação está chegando. Exatamente. Estamos aqui para Estamos isso. aqui. Estamos Espero aqui. estar colaborando bastante. Isso. Assina o canal, tá? Por favor. Aí vocês vão ficar sabendo de tudo. Atualizar de tudo. Isso. Consigo... Pô, Felipe perguntando aqui. Consigo regularizar meu imóvel com o meu contrato de compra e venda? Então, É é o o que você falou, famoso né? contrato de gaveta. É aquele contratinho que você fez ali entre os particulares, guardou. Aquele contratinho ele guardou. Ele não te dá propriedade.
tá? Mas ele prova que você tem um justo título, que existiu ali um negócio jurídico. Você vai junto deste, mostrar a posse prolongada e pacífica e vai usucapiar. Então, assim, esse contrato, ele é um bônus, né? Ele é mais um dos requisitos. Então, assim, é uma coisa que prova um justo título. Perguntar uma coisa que veio na cabeça, a minha mesmo, né? De ninguém. Né? Tenho tempo para isso, para esse usucapião? Sim. Um ano? Eu moro um ano lá, eu já Sim. posso. Não. Se eu tiver pago Então, impostos e tal. Tem tipos da usucapião. 5, 10, 15 anos. Ah, tá. Então, assim, eu preciso conhecer o caso da pessoa, porque é muito específico. E como existe também um familiar, que são de 2 anos. Então, é muito específico. Às vezes, o que estamos conversando aqui é de maneira genérica. O que vale para um, às vezes não vale para outro. Então, a gente precisa estudar o processo, olhar a questão, para a gente dar uma resposta assertiva. Às vezes, no seu caso, você consegue com 5. Outro com 10, outro com 15, outro com 2. Mas são 5, 2, 5, 10, 15. É. Quem mora muitos anos em um imóvel, mas não tem nenhum contrato, pode regularizar? Cristiane está perguntando. Sim, pode regularizar através da usucapião, como estamos falando aqui. Ela vai provar a posse mansa, pacífica, prolongada, utilizando o bem como dela fosse. Ela consegue comprovar isso? Ela consegue usucapiar. E através da ação da usucapião, do fenômeno usucapião, ela consegue adquirir propriedade. O nomezinho, aquele tão sonhado nomezinho na certidão de ônus reais. Ai, meu Deus. Quem mora... Foi essa a pergunta que eu fiz, né? Quem mora Sim. muitos anos, não foi? Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui essa outra aqui. Eu acho que sim. Regularizar o imóvel valoriza a propriedade? Sem qualquer dúvida. Você regularizando seu imóvel, você pode dar seu imóvel como garantia. Você consegue vender ele financiado pelo banco. É uma segurança. É uma segurança. Você tem ele regularizado. Você vai dar uma segurança. Você vai criar ali, você vai criar na sua propriedade um benefício gigantesco. Hoje, como eu falei anteriormente, 60% dos imóveis são irregulares. Você chegar e comprar um imóvel regular, você tem muito benefício, você tem valia no seu imóvel. Em contrapartida, o que é irregular, não tem como. Você vai vender, vende a posse. E você precisa nem muito, você fazer um comparativo. Hoje você fazer comparativo a mesma casa, a mesma propriedade, vendendo que seja mais ou menos daquele mesmo. Estou vendendo a posse, é um valor. Estou vendendo a propriedade. Já subiu uns reaisinhos aí. Pronto. Bolinha. A regularização de imóvel é uma segurança patrimonial. É uma segurança para sua família. É uma segurança da sua propriedade, do seu bem, que é seu. Só precisa ser regular. Só precisa ser feito, dito que é seu, mas já é seu. Aí te pergunto, esses processos, lógico, de uma maneira geral, porque cada processo é diferente um do outro. Sim, sim. Demoram muito? Como é que... Então, no judicial, depende se tiver oposição. Quando tem oposição, demora um pouquinho mais. Se tiver Quando- família, hein? Porque tem muita gente que compra imóvel inventário, que compra, que são cessão de direitos, né? Então, assim, tem muita gente que compra desta maneira. Aí a gente chega lá, tem esse tempo que a gente precisa apreciar, o juiz precisa apreciar também isso. Tem oposição dos vizinhos, tem pessoas dizendo que também é proprietário. Então, assim, demanda de um tempo. Então, depende muito do caso concreto. Quando a gente vai para o extrajudicial, que não tem nenhuma amarra, uma coisa bem mais rápida.
A gente dá uma olhada aí, vê tantos imóveis, fala, nossa, que imóvel lindíssimo, tá aí acabando com o tempo, mas a pessoa não sabe que tem ali atrás uma briga de, ó, Sim, inventário. Ah, eu já penso nisso. Quando eu vejo um imóvel bom, largado, eu Que falei, Sim, tem briga. é posse. É, Tem briga, briga. exatamente. É posse. Tem briga. É sessão de Estão direitos. brigando, É. Pois inventário. é. E assim, Exatamente. a gente precisa correr disso. Uma segurança para sua família. Aliás, a regra é que se regularize, né? Sim, É porque você vê que 60% sim. irregular É é a exceção que a tomando gente- lugar da é. regra, né? Que é o Exatamente. certo é que você compre e regularize seu bem. Imediatamente. É. Imediatamente. E estava me ocorrendo agora. É interessante quando a pessoa, ela já está, vamos supor que ela está 2 anos lá. Não naquele caso dos 2 anos, mas ela está Sim. 2 anos lá. Ela vai, pelo histórico dela, com 5 anos, ela vai poder. Sim. Já é interessante ela ter um acompanhamento do advogado para Com certeza. visando lá na frente, Com certeza. Gente, olha, para tem, facilitar aquele trabalho lá na tem frente. meios que a gente utiliza, vá do caso concreto, tem meios que a gente utiliza até mesmo num cartório. Para ir já regularizando ali. Eu sabia Pra que ir tinha já- alguma coisa, eu sabia, Para aí advogando. você. Para aí você já, peraí. Tem uma posse. Existe uma posse. Vamos acompanhar essa posse? Quando chegar nos 5 anos, peraí, ninguém falou nada, não tem como. Eu venho relatando isso já esse tempo todo e ninguém falou nada. Peraí, estou cumprindo meus requisitos. Então, isso também é muito importante. Isso também, a gente fazer um estudo, a gente já começar ali, ó, notificar o cartório, pedir para fazer. Então, assim, são meios que a gente utiliza para já quando chegar mais na frente, já que é um planejamento, você já está com tudo em mãos. É verdade. Não sei porque me IPTU, ocorreu né, isso. doutora? IPTU, né? Pois Já bota- é. Ah, regulariza. Pois é. Eu pensei logo, tem sempre alguns buracos, Não. alguns jeitos. É o caminho. Mas a gente Nem precisa- todo mundo conhece, mas é um caminho. Mas o advogado, ele precisa ter uma expertise. A gente precisa ter uma expertise. Fugir da mediocridade totalmente. Exatamente. Precisa ter uma expertise. Poxa, peraí, eu posso fazer isso aqui, posso fazer aquilo ali e atender o nosso cliente. Atender, porque, como a gente está falando aqui, fugir do posterior. Remediar. Sabe? É anteceder um problema, um litígio. Sabe? Então, é isso. Vai que evitar, precisa. né? Vai Evitar. contornar algumas coisas que podem Isso. ser evitáveis. Evitar. Pô, maravilha, maravilha. Muito obrigado. E queria te pedir para você falar aí com os donos de propriedades, Sim. ou uso capião, não sei, Sim. e falar o que eles devem fazer. Bom, se quiser falar, fala aí para eles, referente a esse assunto, né? Então, você que vive no imóvel há um tempo, como se dono fosse, tem como comprovar, tá vivendo na casa, tem conta de luz já de anos, paga o seu imposto, paga tudo direitinho ali, tem fotos antigas de Facebook, lembranças, foto no local. Você já pode requerer essa uso capião. E você regularizar seu imóvel não é só você, é regular no cartório. Não, é uma segurança para sua família. Hoje a gente vê tanto, também a gente trabalha no direito patrimonial, tantas brigas posteriores. E é muito bacana a gente anteceder. Então, se precisar, estamos aí, busque uma advogada, uma pessoa especializada que possa te orientar no seu caso em específico. Ah, as mídias dela estão aqui, ó, área de atuação, mídia, tudo aqui, ó. Vai passar durante todo o videocast, tá? Obrigado. Muito obrigada, é um prazer. Agora vamos. Doutora Mona Lisa Ganho. Agora não erro mais. Vambora. Não erro mais agora. Pelo menos eu tentar, né? É. Que hora que a gente dá E é um tão branco. fácil, né? Bem mais fácil do que É, bem mais fácil do que eu pensava que era. É. Realmente. Aí quando cheguei aqui é que eu vi que era responsabilidade civil nos erros médicos e nos reajustes abusivos dos planos de saúde. Tem reajuste abusivo no plano de saúde? Não. Nossa! Isso pode, doutor? Não Não pode. pode. Não pode, não pode. Realmente não pode. Não pode, mas não é verdade? temos, Mas sabemos. tem. Mas Temos, tem.
Meu Deus, e como tem, né? Nossa Senhora. Isso é um tema muito atual, porque eu tô te falando, agora tá chegando a informação, as pessoas estão começando a se preocupar com isso. E antes não sabia o que estava acontecendo, não sei o que está acontecendo. Chegava o aumento só para... Ou cancelava o plano. Erro médico. Vamos lá. Até onde vai a responsabilidade civil? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade civil para as pessoas entenderem aqui aonde a gente vai chegar. Responsabilidade civil é aquilo que você tem que se proteger para você não gerar o dano a terceiro. Você não pode gerar nem dano patrimonial, nem extrapatrimonial. Você não pode quebrar o carro da pessoa, você está atingindo um patrimônio. Você não pode alcançar a honra da pessoa, que você está atingindo um bem extrapatrimonial. Então, a gente está falando da responsabilidade civil. Dentro da responsabilidade civil, a gente tem o direito consumidor. Quando a gente está falando do erro médico, embora tenha algumas teses que dizem que não é tentando retirar de qualquer maneira o erro médico dentro do Código de Defesa do Consumidor, é uma relação consumerista, é uma relação aparada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil e pela Constituição. Então, quando a gente fala do erro médico, a gente está nessa escadinha: responsabilidade civil, direito consumidor, e a gente vem para o erro médico. O erro médico também a gente já vai começar aqui a entender sobre o erro médico. Porque o erro médico ele pode ser o erro médico e o erro do médico, que tem uma distinção aí que faz toda a diferença. Conjugadinha aqui agora é pertinente, mas é uma juridicamente, o que caracteriza um erro médico? Juridicamente falando. Juridicamente. Né? Então, a gente tem negligência, imperícia e imprudência. O erro médico, ele é um erro que vem desde quando a pessoa está sendo admitida no hospital, que ela vai lá fazer a ficha, que ela é atendida e a pessoa vai lá para verificar a pressão dela, até a hora que ela tem a alta, vai para casa, ou então o serviço de home care. Agora, o erro médico, do médico, é um erro praticado pelo profissional médico. Que aí vem a imprudência, a imperícia e a negligência. Quando você está falando do erro médico, a gente está falando não somente do médico, a gente está falando do veterinário, do dentista, do enfermeiro, do farmacêutico, do administrativo do hospital, das pessoas relacionadas que trabalham na área de saúde. Quando você vai falar do erro do médico, é o médico atuando. Então, CRM. Entra aí direto ao CRM. Exatamente. E tem muito médico desinformado, né? Do que é o erro médico, do que é... Infelizmente, tem muito médico. No próprio consultório, eu já vi que advogados já me falaram. Tem muita coisa que o médico faz. E mais triste ainda é você ver o médico mal formado. Não é só desinformado. A formação acadêmica dele não foi muito boa e ele está ali de frente a um campo que está lidando com vidas. Então tem muito médico mal formado e muito médico desinformado. Eu acho que é o tipo da profissão, uma delas, a pessoa tem que gostar muito, cara. Muita dedicação. É uma coisa muito séria. Não estou dizendo que o direito não seja sério, ou outra profissão não seja séria. Todas são sérias. Mas o médico lidar com vida. Lidando com a vida. O erro que ele dá ali, ele fizer... E a gente passou agora por um episódio, assim, que foi que a gente não tem como não falar, né? Que foi o momento da pandemia e que a gente deve estender todo o tapete vermelho para todo profissional de saúde. Claro, com certeza. Né? Óbvio que a gente passou por um momento que a gente entregou a nossa vida, assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque era uma coisa desconhecida. Era uma coisa desconhecida. Não tínhamos, eu não gosto de falar em política aqui, mas aqui a gente não tínhamos governo. Tinha. Entendeu? Uma resistênciazinha, então. Resistênciazinha? Nossa Senhora. Mas a gente não tinha o conhecimento, não era só do público, a gente não tinha conhecimento do profissional que ia atender a gente. Sim. Ele não conhecia a bactéria. Então a gente realmente passou por um momento que vem assim, vai fazer a história, porque ali teve um boom de atendimentos, teve um boom de erros médicos.
E isso de 2023 até Querendo 2000. acertar, né? Erros médicos Claro. querendo acertar, não foram. Querendo acertar, mas às vezes o médico Não tá. sobrecarregado, com uma É. carga horária, Sim. né, desumana. O cara não consegue mais dar conta daquele trabalho, mas ele tem que estar ali. Então, com um plantão em cima do outro, Loucura, loucura. sem muito estrutura para dar conta também. Então, foi um momento que vem repercutindo até hoje, porque ali naquele momento as pessoas começaram a olhar mais para o serviço, começaram a identificar mais as coisas, o que tem direito, o que não tem direito, o que eu posso, o que eu não posso. Porque a saúde virou capa da revista. As pessoas não falavam mais em nada, só em saúde. Então as pessoas começaram a buscar os direitos da saúde. E aí, de 2023 a 2024, a gente teve 74 mil processos Uau. cíveis. Foi um aumento de 500% em 2023, 2024, que eu estou dizendo assim, a pandemia acabou em 2021, 22. Então, ali eu estou falando de 2023, que vem o reflexo disso, né? Sim, com certeza. A pessoa, ela tem, já estou até me antecipando aqui, mas a pessoa, ela tem 5 anos para entrar com o processo jurídico. Então, quando ela vai tomando conhecimento do que ela pode, do que aconteceu, nossa, aconteceu isso comigo e eu posso fazer isso, ela vai atrás. Que ela tá ferida, que ela tá magoada, então ela precisa ver o direito dela, Sim. o dano moral dela Caraca. restabelecido. E familiares também de falecidos Sim, os familiares também têm direito a entrar com esse. a entrar com um pedido tanto em nome da memória, né? E tanto de direito patrimonial como direito extrapatrimonial também. Tanto do familiar quanto do falecido. Eles têm o direito de entrar com esse pedido, porque foi um fato ocorrido e já aconteceu. A pessoa hoje ela é falecida, mas aquilo aconteceu com ela lá atrás. Então eles têm o direito, através da representação, né? Ver quem é o herdeiro e aí fazer essa representação na justiça. É, Erro médico é um lastro. Uns podcasts, né, doutora? Sim, Dá pra gente muito bom. conversar aqui bastante Já estou sobre cheia isso. de dúvidas Ah, aqui. dá pra quais gente os conversar principais bastante. tipos, estão perguntando aqui, de responsabilidade aplicáveis aos profissionais de saúde, subjetiva ou objetiva? E o Sim, hospital pode ser responsabilizado junto com o médico? sim, vamos lá. Uma boa pergunta, porque o médico, ele não tem ele não tem responsabilidade de meio. Ele não é, então a responsabilidade dele é subjetiva. Ele não tem, por exemplo, ele vai entrar para fazer uma cirurgia, ele não tem responsabilidade do resultado. Ele tem responsabilidade em preencher todos os protocolos, né, de fazer o máximo para salvar aquilo. Então, a responsabilidade dele ali naquele momento não é de meio. Salvo em alguns casos que hoje também já está tendo uma bifurcação aí nos entendimentos, que é os profissionais médicos estéticos, né, de cirurgia estética. Estéticas. Ética. Tem tanto aí que Então, quando, por exemplo, se dizem médicos, né? você vai fazer uma cirurgia para fazer uma reparação no seu nariz. E você chega para a médica, cirurgiã plástica, lembrei. É. A cirurgiã plástica vai te dizer: tá bom, olha, eu quero o meu nariz mais afinado, porque eu gosto de um nariz pequeno e fino. E aí você vai pro centro médico para fazer aquilo, centro cirúrgico para fazer aquilo. Quando no momento que você sai, você tem que ter um nariz pequeno e Resultado. fino. Você não pode ter um nariz arredondado, Aí porque sai com o aquela nariz de batata e não aí. dá. Nesse resultado. caso, a responsabilidade da médica é sim de resultado. Ela precisa entregar o que foi contratado. Mas isso tem um contrato, né? Quando faz esse contrato dizendo que quer isso. Deve, né, Exatamente. doutora? Pelo Eu- menos é. Deve ter contrato, Pelo deve ter menos deve. exames prévios. Ninguém pode entrar no centro cirúrgico sem ter os seus exames em dia, porque para o médico receitar uma medicação qualquer, ele precisa saber, te conhecer, saber o que passa aí. Você tem algum problema que você não possa ministrar esse tipo de medicação? É todo esse preparatório, né, que é o pré-cirúrgico, ser feito além dessa entrevista mesmo com a pessoa que está Gente, fazendo a cirurgia. cirurgia plástica. Pelo amor de Deus, toma cuidado.
Vai fazer uma cirurgia que você sabe que custa 20 mil, 30 mil reais, aí tem ali no cara da esquina ali fazendo 8 mil. Se liga, né? Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma Então, coisa. cuidado, cuidado. Não vai em qualquer. É muito perigoso isso, muito perigoso. O barato sai eternamente caro. Pô, sai. Eternamente É, caro, né? Eternamente. tá louco. Tem muito isso, né? Tá acontecendo muito isso. Acredito que deva ter processo pra caramba com isso. Virou isso, só para, né? E outra coisa, agora o dentista também pode fazer alguns procedimentos estéticos. E é não que ele não seja capacitado, né? Porque ele estuda para isso, ele tem isso. Então, a procura ficou maior. Não só pelo profissional da cirurgia plástica, mas pelo dentista. O enfermeiro pode fazer alguns procedimentos também. Farmacêutico, aplicação de botox, algumas perfurações. A coisa tá bem preocupante. Tem que ter Gente, cuidado mesmo, pessoal. Tem que cuidado. Você me dá uma licença, eu queria falar uma coisa, porque é importante salientar, doutora, que o direito médico não é só para o paciente, é também para o médico. Então, assim, eu acho importante o advogado, a advocacia está falando sobre isso. Que o advogado não atua só em voz do paciente, mas atua também em voz do médico. Porque o que acontece quando a pessoa ela passa por um procedimento e não dá certo, ela vai em cima do médico. Sim, Mas às vezes o que aconteceu? Ela não fez um pós-cirúrgico ideal, exatamente. ela não tomou a medicação que tinha que tomar, mas aí ela vai lá em cima do médico. O médico pergunta, tomou? Médico, tomei. Não, fez o repouso, não fez o E repouso. é importante a gente levantar Essa é a isso. defesa do médico. A gente Sim, tá... Tem muito Sim. isso. É o que eu ia falar, ainda porque eu Precisa falei do consultório. Aham. Era isso, que o médico está no consultório, você tem me muita perguntou. coisa errada no consultório que ele faz que ele não sabe que está errado. Porque ele não está por fora do negócio de direito médico. Exatamente. Direito dele, médico. Da mesma As coisas que maneira ele tem o que tomar médico, cuidado. isso, da mesma maneira que ele tem que passar informação para o cliente, ele também tem que estar informado, né? Ele precisa Exatamente. saber do que ele pode. Exatamente. Agora, Eduardo, você me perguntou aí também sobre a responsabilidade do hospital, que eu acho que eu não respondi. Mas o hospital, sim, ele pode ser responsabilizado, inclusive, por erro médico, não erro do médico, mas erro médico. E o hospital, tem hospitais de rede própria, né, de plano de saúde, mas o hospital, ele é fiscalizado pela ANS, então você pode, além de fazer o processo judicial, a gente pode fazer um processo administrativo na ANS, se for contra o erro do médico na CREMERGE. Então tem alguns caminhos que as pessoas podem tomar administrativamente também, não só judicial, mas administrativamente também. Como o paciente deve agir para reunir provas e buscar reparação por danos morais e materiais decorrentes do erro médico? Então, isso é importante. Vamos lá. A principal prova de um erro médico é o prontuário médico. O prontuário médico é aquela ficha de quando você entra no hospital, a pessoa que te atendeu, tá ali o nome dela, qual a medicação, Prontuário é o qual o histórico, horário, o né? Todo histórico, do atendimento, início ao né? fim. Aí você foi para casa, você voltou, também vai estar ali naquela, é o teu livrinho dentro do hospital. Então o prontuário médico é super importante. É importante que tenha as fotos. Hoje a gente tem todo esse recurso aí, né, de tá com um telefonezinho. Então é importante que a gente tenha fotos, testemunhas, toda a documentação, receituário, exames, toda a prova documental. Quando a gente fala do prontuário médico, é importante dizer o seguinte, que quando a pessoa sai do hospital, é importante que ela tenha esse documento em mãos. Isso demora 30 dias para ficar pronto, então às vezes isso pode... não dá tempo, por exemplo, de pedir uma tutela de urgência, entendeu? Porque você precisa daquele documento. É importante, se você tem possibilidade, já pede prontuário médico, depois pega e fica com aquele documento em mão. É uma prova, né? É uma prova. A prova. É. Testemunhas também, né? Sim, Tudo, acho. né? Agora tem uma prova também super importante e que é essencial, que não tem como, não, é muito difícil você
passar pela trajetória inteira de um processo de erro médico sem ter a perícia médica. A perícia é a menina dos olhos do processo de erro médico, porque é preciso que, quando a gente faz, por exemplo, uma denúncia, e esse vai correr um processo criminal contra o médico, essa perícia é feita no IML, a pedido da delegacia, para o médico legista que vai fazer aquela avaliação dos documentos, das fotos, avaliação física. Mas quando você está passando pelo processo judicial, esse pedido é feito através de um perito nomeado pela justiça. Não é meu médico, não é o médico do hospital, não é um médico qualquer. É o médico da justiça capacitado para dar um laudo médico sobre esse assunto. E esse médico, ele pode ser assistido por um médico do autor, por um médico da parte contrária, mas é um médico do judiciário. Esse perito, né, é um médico do judiciário. Legal. Muito bom saber disso tudo. Agora a gente vai a um outro assunto que eu acredito quase não exista no nosso país. Reajustes abusivos nos planos de saúde. Falar nisso, não. Como reagir? Não, aí o cara ainda pergunta aqui, como reagir? Pô, eu não posso falar como reagir. Reaja. Agora eu vou fazer uma Eu não posso campanha falar. A política. minha vontade de Reaja. reagir, eu não posso explanar aqui. Me expor, entendeu? É Mas preciso fala. reagir, né? Vamos lá. Quais Deixa eu são os falar. tipos de reajuste? Bom, primeiro você quer responder se existe? Acho que Existe. Simplesmente isso. claro que existe, né? Isso aí. Existe. E agora está mais evidente ainda, porque os aumentos, depois, de novo, voltando lá na pandemia, a sinistralidade subindo, os planos de saúde virou cordão de ouro, né? Sim. Já que você vai nos hospitais particulares, são plano de saúde, né? Não é do SUS, né? Chega lá, você espera, às vezes, a mesma coisa que tu tá esperando. Cara, é impressionante. Você paga por uma coisa e você vai esperar igual que se estivesse no SUS, no hospital da prefeitura ou do barato. governo. Sim, não paga barato. E não é barato, né? Não. E você espera. Tem fila, tem. Lógico, teria ter alguma espera, né? Mas não 50 pessoas na tua frente. E você paga para isso. É incrível, mas existe. Nossa Senhora. É isso que existe. Quais são os tipos de reajuste que os planos de saúde podem aplicar? E quando esses aumentos se tornam abusivos? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Existem hoje 3 tipos de contratação de plano de saúde. É a contratação da pessoa física. Eu, Mona Lisa, vou contratar plano de saúde. Que é raro uma grande empresa de plano de saúde hoje em dia aceitar pessoa física. E depois eu vou explicar o porquê disso tudo, que aí vai ser a resposta aí da sua pergunta. Existe o plano de adesão, que é onde está aí a maioria, que as pessoas entram através de planos empresariais, né? Você estabelece uma empresa e aí entra essa empresa CNPJ para essa adesão. E existe o MEI, né? Que é a empresa de pequeno porte e a empresa individual, que você também consegue fazer o plano através do CNPJ. Os reajustes é o alvo desse assunto aqui hoje. Por quê? Porque quando a gente faz o reajuste do plano de saúde individual, ele é reajustado pela ANS. Quando você está falando de um contrato de adesão de CNPJ, tanto o contrato de adesão quanto o do MEI, né, do empresarial ou MEI, tem uma empresa, mas a gente está falando de relação de empresas, então é relação contratual. E a ANS não tem nenhuma intervenção sobre essa relação. Essa relação, ela é linear, empresa com empresa. Não existe ali uma empresa vendendo para uma pessoa física e a ANS tomando conta. E ninguém tomando conta. Então, o que eles fazem? O que eles quiserem. Eles fazem o que eles quiserem, dependendo do interesse do plano de saúde. Então, os reajustes do plano de saúde para a empresa não tem controle. Ele não tem controle nenhum. Aí, o que acontece? As pessoas vão e fazem uma admissão. Ah, mas poxa, me botei o plano individual, eu estava pagando R$500. Agora me ofereceram aqui um plano pelo adesão, que eu posso botar a minha família, e aí eu vou pagar
R$ 700 pela minha família toda. Esse daí é o falso coletivo. Falso coletivo, a família se reestrutura como se uma empresa fosse e vai aderir ali porque ela está achando que ali hoje para ela é o melhor. Só que ela não consegue suportar os aumentos que tem dessa relação contratual. Então ela não consegue se manter no plano. Hoje em dia, se manter no plano de saúde tem que ser um plano de saúde individual. Plano de saúde contratual, dificilmente uma empresa, esse falso coletivo, consegue se manter. Caramba. O que fazer quando o plano de saúde é cancelado ou tem o valor reajustado de forma exorbitante? Especialmente ao caso de planos falsamente coletivos. Esse falso coletivo agora virou uma modinha, né? Porque as pessoas agora começaram a identificar que sou eu. Esse é o meu caso. Estou vendo que está crescendo cada dia mais. Tem um aumento de 26%, 30%. E aí, o que acontece? Quando toda família que tem... Estou dizendo só família, não. Por exemplo, grupo de estudante, qualquer grupo, independente se é familiar ou não, mas que tenha feito essa adesão para que tenha tido essa vantagem no início e depois não consiga se manter, porque não vai conseguir até o final de 3, 4 anos, ela precisa, primeiro, saber que ela tem o direito de identificar isso como o falso coletivo. Olha, eu entrei porque era mais barato. Então, é quebrar o falso coletivo, identificar o falso coletivo, ver o vantagem, né, que tem aí sobre esse tempo todo em comparação com a ANS, com os aumentos da ANS, e pedir essa restituição. Ele tem direito de pedir essa restituição de 3 anos para trás. Então, você que é empresa e você por trás da sua empresa, você tem sua família. Família, tá? Não é assim, eu tenho dentro da minha empresa também família. Eu tenho 200 funcionários mais a minha família. Então, isso daí é uma relação contratual de empresa mesmo. Eu estou dizendo o falso coletivo é família. Eu, minha mãe, meu pai, minha filha, minha sogra. Eu busco o judiciário para falar, olha, eu não sou plano coletivo, eu sou plano individual. E eu quero o reajuste da ANS. Então, eu vou pegar os últimos 3 anos, o percentual da ANS, aplicar as correções e essa diferença eu vou pedir como dano material no judiciário. E aí a gente tem o dano material e o dano moral. Ter passado por isso. E aí, tem dano moral? Nossa. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque gerou uma máquina aí do dano moral, né? As pessoas hoje em dia acham que tudo é dano moral. Empresas têm dano moral, tudo tem dano moral. Tem que ter cuidado com isso. Estão perguntando aqui, eu acho que já que você meio que respondeu, mas eu vou Aham. perguntar de novo. Quais medidas judiciais podem ser tomadas para revisar os reajustes, obter reembolso ou restabelecimento do contrato? Através do processo judicial. Só tem isso. Porque o que acontece? Eles não dão a sinistralidade. Eles falam assim para você, olha, eu tive esse aumento porque teve uma sinistralidade muito alta no seu contrato. Tá bom, então você me dá aí o relatório da sinistralidade, eu quero saber o que aconteceu nesse período para estudar, para ver se houve isso mesmo. Eles não passam. Então, o que precisa ser feito é você buscar o judiciário. A gente vai fazer planilhar os 3 últimos anos que você teve, pedir o reajuste da ANS e quebrar o falso coletivo. Dizer que você não é um plano empresarial, você é um plano familiar e deve ser tratado pela ANS como um plano unipessoal, né? É porque a comunicação com o plano de saúde é difícil, né? Nossa. Aliás, não tem, né? É, Eu vou te dizer que não existe. eu não queria ser tão. Não existe, né? Mas é difícil eu conseguir falar, né? Vou te falar, a gente pega uma empresa, por exemplo, que vai fazer uma licitação. Eu tenho uma licitação lá com uma e aí, na licitação, eles falam, olha, tem que ser um plano desse padrão aqui. Aí tá bom, você vai lá e contrata o plano desse padrão. Daqui a pouco você vê, olha, eu não estou conseguindo aquilo. Aí você vai ver um funcionário com
com qualquer tipo de doença que tenha um aumento muito grande de custo para esse contrato, muitas intercorrências, isso daí leva o contrato. E eles sabem o que eles fazem? Eu não quero mais continuar o contrato com você. E você vai ter que buscar outro. Eles podem dizer para você, eu não vou renovar mais o contrato com você. E aí você tem, a empresa tem a responsabilidade desses funcionários, porque está no contrato dela, não pode deixar sem o plano. Ela participou de uma licitação, e aí ela fica sujeita à concorrência, que ela vai ter que oferecer o plano de saúde. Então ela tem que se submeter aos orçamentos dos... Aí o plano pode simplesmente dizer que não vai Não vou continuar com mais o contrato. continuar. Não tenho mais interesse em Mas não continuar com o seu tem contrato. cláusula ali dizendo que não pode ser feito isso? Que a Como é que- relação é entre os dois, né? Entendeu? São Mas duas existe empresas. deve existir um contrato. Existe uma responsabilidade civil contratual. Mas essa obrigação de se manter, não, porque eu estou dizendo que quando o contrato tem um tempo de duração. Ele foi 100% cumprido, ele não precisa. Não obrigatoriamente a empresa do plano de saúde vai renovar com você o seu plano de saúde. É, Brasil, né? Fazer o quê? É o nosso país. Mostra a sua cara. Nossa Senhora. É, Aí cabe a pergunta, isso pode, doutor? Não pode, Não não pode, pode. vai ser Não Pelo amor de deveria, não Deus. pode. Se liga, gente, porque eu vou te contar, viu? E sempre que você vai precisar de alguma coisa, um exame, ou se for um exame mais... Ixi, Maria, para você conseguir... vai precisar de um home care, se você vai precisar de um tratamento, uma medicação, uma cirurgia. Aí você tem que fazer o quê? Ficar lá no plantão judiciário. No plantão judiciário, ele chega e fala assim, isso não é urgente não, você pode ir para a vara e esperar lá. Mas a pessoa está no centro cirúrgico, precisando da cirurgia, não, pode ir para a vara e esperar. Momento de extrema vulnerável, né? São muitos caminhos para a gente percorrer para conseguir ver os direitos assim, ser satisfeito, né? Você sabe que existe direito, a pessoa está ali, pô, preciso fazer aquilo. Claro que quem está julgando também precisa entender o que está julgando, né? Senão todo mundo pede, todo mundo recebe, não dá, né? Tem que saber o que está sendo pedido ali. Mas em alguns casos específicos assim, trabalhar com erro médico dói, vou te dizer. Não, e o plano de saúde é Dói. sempre favorecido, né? Impressionante. Por essa Se faz as autonomia. leis, se refaz as leis, entendeu? Por essa E, autonomia que eles têm. e continua levando vantagem em cima das pessoas. Então, é essa questão da importância de ter um especialista. Porque o especialista vai saber como ditar quem está julgando também. Não de maneira genérica, mas de maneira específica. Está acontecendo isso, 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 isso. Então, eu preciso dessa urgência. Eu preciso, porque eu tenho esse amparo. A pessoa, quando não é especialista, vem generalista, ela vai dizer o que for básico. Não vem aquela questão de ter esse olhar de especialista, porque o especialista, ele tem um olhar Exatamente. diferenciado. Aliás, assim, perdoe até se eu estiver atingindo aí alguma classe, mas eu acho que a pessoa que é generalista, ela não tem, não que ela não tenha capacidade, mas o ser humano não tem capacidade de fazer tudo no Tudo. direito. Não tem como. Muito O grande, ser humano amplo. não é capaz de saber o meco inteiro. Não tem como. Não Por isso, dá, por isso que não surgem as dá. parcerias, Exatamente. que deve ter, Isso. né? Justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Exatamente. A gente Passa busca para o isso. parceiro, que é um especialista. Isso, e a ele gente vai. precisa trabalhar com um especialista. E o advogado, doutor, ele tem que ser atuante. Não adianta você botar um processo lá e deixar ele lá. Tá correndo, deixa ele lá. Não, Não. tem que ser atuante. Você tem que gostar muito do que Sim. você faz para você abraçar aquela Exatamente, causa. como e eu sempre ver falo, aquilo. fugir da mediocridade. Exatamente. Porque Buscar, você ir atrás, correr atrás, ir atrás do extraordinário. senão- Porque o advogado precisa estar sempre atrás do extraordinário. Então você fica Na mesmice. na mesmice e você vê o direito que a pessoa tem o direito, mas, poxa, passou pela mão Isso. e não deu Uma atenção e frustração. perdeu. E você não Exatamente. tem mais como voltar Não tem como atrás. Aí voltar você já atrás. perdeu. Exatamente. Uma busca incessante de conhecimento. É isso. Que legal.
Tá gostando, Eduardo? Estamos chegando ao final, lamentavelmente. Poxa. Mas eu ia falar que encerrou. outra coisa que se fala muito nessa mesa seria Aham. da especialidade. E falam, todo advogado que aparece aqui fala a mesma coisa. Procure o especialista. Porque ele está mais, com a visão mais naquela coisa, entendeu? Naquela área. Então procure o especialista. Não deixe para procurar o advogado na última hora. Elas não são tantas, não são milagrosas. Exatamente. A gente tem família, né? A gente tem É. vida, então... Exatamente. Precisa ganhar dinheiro também, né? É. Porque aí vocês falam, não, aí vai fazer uma consulta, se ela cobra, nossa Só uma senhora. perguntinha. Só uma perguntinha, só uma olhadinha no entendeu? processo. Uma Então olhadinha. tem que valorizar, né? Porque lá na frente, a vantagem vai ser sua. Então, A verdade é essa, que as pessoas ainda duvidam desse retorno. Você se antecipar, você ganha. Você Ganha. aguardar, tudo no imediato vai te custar mais. mas vai ser E mais não vai caro. só custar financeiro. Começa pelo Te advogado. custa muito mais. Não, mas te custa muito mais. Eu sei. Porque o custo não é só financeiro. É a dor de cabeça, é o dano, É o tempo. é o tempo. Duração de um processo. Exatamente. E o que você não consegue restituir financeiramente é o tempo. Você não Exatamente. restitui ele financeiramente. Não tem como mais Verdade. restituir. Não Falou vem de tudo. potinhos de Isso tempo. mesmo. A Exatamente. gente precisa ganhar ele. Antecipar. Exatamente. Gente, muito bom. Muito obrigada. Valeu mesmo. Eu sou tão rápido, Espero- né? Passou muito Poxa, rápido. Foi ótimo. É sempre assim, no final sempre falam isso. É, Foi exatamente. ótimo. E muito bom, muito bom. Espero que nós façamos mais, porque eu acredito, tenho certeza que vocês têm assunto para muito mais. Sim. Acreditem que deve ter, viu? Muitas histórias. Muitas Muitas histórias, histórias. né? Muitas histórias. E é isso, por favor, suas considerações finais. Se quiser falar tuas mídias, apesar de elas estarem ali, É. estão passando ali, mas se quiser falar, Então, minha consideração final. Tempo a gente não compra. Tempo a gente tem. Então a gente precisa aproveitá-lo. Seja para regularizar um imóvel, seja para regularizar a sua vida. Porque o imóvel não é só você regularizar o imóvel, é você regularizar a sua vida, o futuro da sua família, a segurança da sua família. Então, o que é muito importante? Hoje a gente pensa que tem perda financeira e o que a gente tem é ganho futuro. exatamente, Muito, exatamente. muito bacana. É uma reflexão que é importantíssima. A gente precisa trabalhar com relação a isso. A visualização do advogado somente como o contencioso, né? É, Gente, a bomba explodiu. isso. É verdade. E é isso. Verdade. Doutora Mona Lisa, ganho. Ganho. Vamos lá, vamos começar então pelo ganho. Os Meu caras nome é vão Mona falar, vou ter que Lisa pagar. Ganho, mas se escreve Mona Lisa Gagno. Então, para me procurar nas redes sociais, é Mona Lisa Gagno, Gagno. Porque as pessoas ficam ganho e ninguém nunca vai me encontrar pra escrever lá Porque na ganho, né? Que é pronúncia, uma pronúncia italiana. vai e procurar no aí Instagram acaba pela ficando- pronúncia, vai achar só a Mona Lisa. É, só vai achar Mona Lisa. E tem algumas por aí ainda. Né? É, apesar Então, do nome mais difícil, é né? Mas difícil. Então, existe eu tô no algumas. Instagram, tô no Facebook. Meu escritório é em Duque de Caxias. Eu atuo em Duque de Caxias há mais ou menos 21 anos. Meus clientes todos, assim, amados, ó que como é que é o começaram... Gagno, ó. Olha meu Gagno. Gagno, aqui. tá vendo? Gagno. Gagno, É. falando besteira. Então, sou de Caxias, mas eu atuo na Barra da Tijuca e no centro do Rio também. Então, você que tem problema com erro médico ou plano de saúde que acabou de identificar aí agora, nossa, foi lá pegar a boleta para ver que realmente o reajuste foi altíssimo. Procure a gente vai poder fazer o máximo que puder aí para te ajudar, para você ter restabelecido o seu direito, sua dignidade, o seu poder de ver o seu direito restabelecido, né? Porque não é só você olhar e saber, eu tenho direito, mas não vou conseguir não vou conseguir não. Vai conseguir, o caminho é longo, mas a gente consegue. A gente não pode dar garantia de uma sentença, mas a gente sabe que a gente vai fazer o melhor para que aquilo ali aconteça. Aí. Você falou de tuas mídias, não? Não falei. Não falei da Ali, minha por favor. Então me Vai até preocupa. aparecer ali. mas Deixa aparecer lá para eu apontar. aparecer a logo.
Isso, cadê? Mas é isso. É. Ah lá, Priscila Benítez. Isso, me procurem nas minhas redes sociais, meu Instagram, Priscila Benítez ADV. Lá eu compartilho, né, minha Priscila lá, Benítez ADV. ADV. Lá eu compartilho minha rotina, ideias. E é muito bacana me acompanhar lá. Tá? Tem Eu tô lá, tô certeza disso. disponível. Vai ter mais uma Certeza. seguidora hoje, Já? então. Que bacana. Será recíproco, doutora? Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Tá? Espero Ok. que vocês tenham gostado. Tá? Tenho certeza disso. Não só gostado, mas tenham aprendido também, né? Isso. E mais uma vez falo, procure logo o advogado. Se você está com algum problema, se antecipe, procure o advogado, de preferência especialista na área que você quer. Tá bom? Exatamente. Falou, minha gente. Obrigado. Até o próximo. Chegando nos 50, hein?